Respire fundo. Respire fundo tem sido, para um pouquinho, pensa antes de agir, antes de falar, antes de fazer alguma coisa. O nosso tópico tem sido tentação. Todos nós, sem exceção, somos tentados. Talvez aonde você é tentado, eu não sou tentado. Às vezes é o contrário, eu sou tentado em algumas áreas e você não é, mas todo mundo é tentado a alguma coisa. Mesmo que não pareça algo tão grave, tão grande, tão ruim, nós sabemos que certas coisas não são boas para nós. Mas às vezes parece que vai trazer imediatamente uma solução e uma satisfação. E muitas vezes a gente não considera isso a longo prazo. E Jesus, ele exemplifica como que a gente pode vencer esse tipo de coisa que é tão importante. Eu sei que talvez eu esteja falando para um público bem misto, onde há pessoas que precisam desesperadamente ouvir e praticar essa palavra, e outras que pensam, eu não acho que eu sofro tanto com isso, mas é bom saber dessas informações. Eu acho que pode ser útil demais a você, mais do que você imagina. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez você não tinha nem pensado que era uma tentação, mas Jesus revela a mim e a você que é uma grande tentação, e muitas vezes nós caímos nela. Então vamos lá, o que a gente falou nas últimas semanas foi: numa tentação, há muito mais em jogo do que nós percebemos no momento. Quando você é tentado, não se reduz ali apenas aquilo, não se resume apenas ao que está acontecendo, tem mais coisa envolvida. Se você está sendo tentado, o que está em jogo continua sendo o seu futuro, a sua família, a sua fé. O que você vai ser daqui para frente é afetado pelo que você faz agora. Quem você ama e ama você é também afetado por aquelas suas atitudes. E a nossa fé, a nossa confiança em Deus, acreditar que Ele realmente está conosco, pode ser também minado aos poucos, roubado de nós aos poucos, quando nós cedemos facilmente a uma proposta. A habilidade para vencer aquela tentação depende também da sua confiança em Deus. O quanto você confia em Deus? Qual grande é o teu Deus? O quanto você realmente pode descansar nele? O grau da sua confiança, da sua dependência real dele, vai obviamente te ajudar em momentos de tentação. Ninguém consegue propriamente vencer uma tentação por muito tempo apenas por autocontrole. Então a gente colocou que a tentação, antes de ser um teste do seu autocontrole, é um teste da sua fé. Toda vez que você é tentado, o que está ali em questão é: será que se eu fizer, eu quero fazer isso? E por que eu quero fazer isso? Para ter algo, para ter um prazer, para ter uma satisfação, para ter uma solução imediata. Porque eu não falo com essas palavras, mas eu não acredito que Deus vai me suprir. Eu não acredito que, se eu esperar, Ele tem algo melhor um pouco mais à frente. Então o grau de confiança que você tem em Deus está totalmente em questão quando você é tentado. Para pensar. Pensa só um minutinho onde você mais sofre, onde você frequentemente cai num erro, num pecado, numa questão que você sabe que precisa corrigir. Você percebe que tem isso ali envolvido. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu preciso resolver isso, porque senão eu nunca vou ter aquilo. Eu preciso fazer isso agora, porque eu não posso esperar mais. Então a pergunta é: será que você não confia ou confia em Deus? E na igreja, no domingo, todo mundo vai dizer: claro que eu confio em Deus. Mas é nesses momentos em que isso é revelado. Quando eu quero fazer algo, e nós, claro, o autocontrole está envolvido também, né? Você saber se controlar está envolvido, mas principalmente, será que eu posso confiar que Deus tem realmente algo melhor para mim depois? Eu queria dizer para você: Deus ama você, e Ele sempre tem algo bom reservado para você, amém? E tem a ver com isso aqui também. Então, será que Deus está realmente envolvido na sua vida? Porque você é um cristão, você vai à igreja, mas essa é a pergunta mais importante. Será que Ele realmente olha para mim? Será que Ele realmente sabe o que eu estou vivendo? Se você não tem essas respostas ainda, elas são urgentes, você precisa rapidamente descobrir. Se você acha que Deus não está realmente tão preocupado e atento a você, talvez você não tenha ainda começado a entender quem Ele é. Ele se apresenta como um pai, não um pai, o pai, né? Maior do que qualquer outro pai, melhor do que qualquer outro pai,
presente, pessoal, familiar, ama você, cuida de você. Jesus nos apresenta ele dessa maneira. Se eu tenho essas dúvidas, e deixa eu te falar, eu conheço gente que ama Jesus, que já está na igreja há anos e anos e anos, conheço mesmo. E eu, muitas vezes, talvez já tenha feito isso, onde a gente chega num determinado momento e pensa assim, será que... E a gente não fala com essas palavras, mas inconscientemente, Deus tem tanta coisa para fazer, Deus tem tanta coisa para resolver, por que Ele vai se preocupar com detalhes da minha vida? Você já se viu pensando assim, lá no escondidinho na sua mente, né? Como é que Deus vai... E a gente, às vezes, nem ora certas coisas, nem pede certas coisas, porque acha que eu não vou ocupar Deus com essas coisas, né? Deixa eu te falar, Deus está respondendo nesse momento todas as orações dos seus filhos. Ele não tem dificuldade de responder a sua também, né? Basta você se aproximar dele. E a pergunta que a gente fez na semana passada é: qual é a área da sua vida que você precisa olhar, onde você é mais tentado a suprir uma necessidade que é lícita? Todos nós temos necessidades, a maioria delas nós nascemos com elas, nós precisamos. Comer não é luxo, né? É uma necessidade. Ter afeição e receber afeição é uma necessidade. Ter certas questões realmente supridas na nossa vida, o dinheiro que você precisa, a graduação profissional, chegar em algum lugar, crescer, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, seja o que for, tudo isso é uma necessidade para nós. A pergunta é, será que nós temos tentado suprir essa necessidade de uma maneira errada, de uma maneira ilícita, de uma maneira irresponsável? Muitos de nós, sim, estamos fazendo dessa maneira. Hoje, eu quero falar para você da segunda tentação. E eu já vou direto ao assunto com você. É essa tentação que a gente dificilmente acha que é uma tentação. Mas é achar que. É a tentação de achar que. Presumir, supor, eu acho, né? Achar que Deus vai ou tem que fazer alguma coisa. Pastor, como é que isso é uma tentação? Jesus vai mostrar para a gente. Como é que isso se torna uma tentação? Porque quando eu acho que Deus vai fazer algo, ou eu acho que Ele tem que fazer algo, mas não tem sequer uma base para sustentar isso, apenas eu acho isso. Isso está envolvido com algo que eu também quero fazer. Eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu vou tomar uma decisão, eu vou resolver isso, e eu vou esperar que Deus vá fazer alguma coisa. Então hoje eu vou compartilhar com você frases que você já falou e eu já falei também, e a gente acha que estão certas, mas muitas vezes tem algo ali que não está certo, que a gente precisa corrigir. Na tentação no deserto de Mateus capítulo 4, você já conhece um pouquinho a história, né? Satanás chega para ele e fala: você está com fome? Transforma essas pedras em pães. E Jesus responde, lembra, semana passada? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se lembra de algo que Deus falou lá atrás, que Moisés falou lá atrás, no livro de Deuteronômio, e fala assim: muito mais importante do que você acha que são as suas necessidades, do que cada uma das grandes necessidades que você tem, saiba, a maior necessidade você tem é da palavra de Deus. Sabe o que Jesus está repetindo e falando ali? Se você tiver a palavra de Deus, você está suprido. Você não vai precisar de mais nada. As outras coisas vão acontecer automaticamente. O que você precisa é de uma palavra dele. Você já percebeu que tudo que foi resolvido na Bíblia foi resolvido com uma palavra de Deus? Foi algo que Deus falou, que Ele estabeleceu, que Ele ordenou, que Ele disse que tinha que acontecer, e por causa disso as coisas aconteceram. Quando Deus fala alguma coisa, né, Ele declara e as coisas acontecem. Eu falo para você, né? Quando Deus falou, haja luz lá atrás, até hoje, eu e você somos beneficiados por isso. Todo dia, Ele revela aquela mesma força, aquele mesmo poder de algo que Ele estabeleceu lá atrás. Jesus fala tudo o que você precisa antes, de pão, de comida, de qualquer necessidade física, de qualquer necessidade emocional, de qualquer carência que você tenha. Antes disso tudo, o que você realmente precisa é de uma palavra de Deus. E agora Jesus é levado por Satanás a um lugar muito alto, e Satanás fala para ele assim: se joga daqui. Eu não li com você, daqui a pouco eu vou ler. E ele fala, porque se você se jogar, Deus vai te segurar, Deus vai te pegar.
Tem uma palavra dizendo, né? Está escrito há muito tempo atrás, lá no livro de Salmos, alguém escreveu assim: Deus vai dar ordem aos seus anjos para não deixar você se machucar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ali, né, Jesus é lembrado de que Deus tem uma responsabilidade com ele. Inclusive ele é o Filho, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Claro que Deus vai me guardar. Mas a Satanás faz essa proposta e tem muita coisa envolvida aqui. Né? A gente às vezes não percebe isso. E é curioso que o que eu estou falando para você é uma tentativa de, se você permitir, desaprender algumas mentiras que a gente aprendeu. Inclusive do púlpito, inclusive, né, das fileiras da igreja, inclusive do pátio, do estacionamento, de outros lugares, do Facebook, do WhatsApp, que a gente ouviu e acabou acreditando. Mas a igreja tem sido enganada. Muitas vezes nós, pregadores, por falta de informação, às vezes na nossa ignorância, não sabemos muito, nós acabamos reproduzindo o que a gente ouviu de outras pessoas e nós levamos a congregação para esse engano. Alguns têm aprendido que podem fazer o que quiserem, mesmo que não seja totalmente certo, porque afinal de contas Deus ama tanto você que no final Ele conserta tudo. E mesmo que você não ouça com essas palavras, alguma coisa em nós nos diz isso. Eu posso fazer isso, no final vai dar tudo certo. Tem um filme famoso que era, eu acho que é Aventuras de Pi, aquele do garoto, Aventuras mesmo. É uma história interessante de um menino que naufraga, se você não viu, depois você vê lá. E ele tem esse discurso, eu acho que é ele. Ele fala assim, no final tudo fica bem. É esse filme ou é outro filme? Eu sei que era Indianos. Pode estar tudo errado, mas vamos lá. Ele fala assim, no final, eu acho que é outro, quem quer ser milionário. Vamos deixar para lá. No final, tudo fica bem. Aí ele fala assim, se não está bem agora é porque não chegou no final. Essa é uma frase fantástica, eu gosto dela. Eu já devo ter falado para muita gente. Mas não é verdade. Né? Não é verdade. Tem muita gente que pode dizer para você, eu cheguei no final, não está nada legal aqui. Não está como eu achava que estaria. Não está. Claro que é uma frase otimista, claro que é uma frase que joga você para frente, né? E é uma frase que você para pensar, parece que tem Deus envolvido nisso. Não está bem agora, mas vai ficar tudo bem. Claro, claro. O problema é como a gente utiliza isso. E nós achamos, eu posso, a gente não fala, mas a gente pensa, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me ama tanto que depois Ele vai lá e conserta. Depois Ele vai dar e dá o jeito dele. Veja como acontece. E realmente aconteceu. Isso é um exemplo vivo de há 2000 anos atrás aqui nesse planeta. E diz assim, então o diabo levou a cidade santa. Não foi, como a gente pensa às vezes, tipo Jornada nas Estrelas, né? Eles foram arrebatados, apareceram em outro lugar. Eu imagino que o diabo tenha andado com Jesus. Uma caminhada de algumas horas, entrado em Jerusalém, foram à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. Naquela época devia ser algo semelhante a 15, 16 andares. Pensa num prédio de 16 andares, era a parte mais alta do templo. Algumas dezenas de metros aí para cima. E chegou lá em cima. E lhe disse, o diabo agora está falando com Jesus, se és o Filho de Deus, em outras versões, já que você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Quando a gente ouve essa vozinha falando com a gente, né? Você está lá em cima, num lugar, olha lá embaixo, você pensa, se eu ouço uma voz me dizendo, se joga daqui, você está firme com Jesus, você repreende, né? Está amarrado. Eu, quando falava sobre isso, eu mencionava assim, você tem que ter uma resposta na ponta da língua do tipo, quando você vê, se joga daqui, você fala, se joga você, fala para vai, devolve assim. Tem gente que fica em pânico, fala, meu Deus, eu estou tendo pensamento suicida. Será que Jesus era essa a questão? Deixa eu lembrar que ele está 40 ou mais dias sem comer nada, esperando a provisão do Pai, que em algum momento vai chegar, mas ainda não chegou. A gente não sabe, né, o nível de resposta, de reação, se havia alguma coisa na sua biologia mesmo, no seu corpo, que poderia estar dizendo para ele, eu não sei o que eu faço, se eu me jogo, se eu não jogo.
Tem uma questão que a gente nunca leva em consideração. Talvez, a gente pensa que não, mas Jesus era humano. Jesus poderia muito bem pensar: eu realmente preciso de uma prova de que o Pai está comigo. Eu realmente preciso, nesse momento, confirmar, depois de 40 dias eu não tenho ouvido falar muito dele, que ele realmente está comigo. Mas eu acho que onde Satanás mais estava tentando tocar era naquela questão de resolver agora o seu problema. Não espere mais. Ele fala: porque está escrito. E Satanás ouviu Jesus falando antes, está escrito, e falou: eu também sei recitar a palavra. Está escrito. E ele usa uma expressão, é o que a gente faz o tempo todo, fora do contexto, e diz assim: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E pulou. Poxa, tinha mais uma parte. Está aqui. E com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O que isso poderia significar para Jesus? Se ele se joga lá de cima e se cumpre isso daqui. Eu sei que parece meio fantasioso, mas imagina essa cena: Jesus se joga, e isso se cumpre, o Pai vai lá e não deixa ele se machucar, não permite. Se Jesus estivesse fazendo esse exercício mental, ele poderia pensar: o povo todo, porque lá embaixo tem um povo, tem muita gente, o povo todo vai ficar admirado, vai ficar perplexo, vai ficar espantado com o que aconteceu. Especialmente se quando eu chegar lá embaixo, né, ao invés de simplesmente cair, eu caí tipo um homem de ferro, assim, aquele negócio, né, fazer uma pose, pá, bum. Todo mundo olhou. Melhor ainda do que o povo, a liderança espiritual, a liderança religiosa dos judeus está ali. Os sumos sacerdotes, os levitas, os outros sacerdotes, a turma toda, que vai ser o pessoal mais complicado da minha história, que vai ser um povo que eu não vou conseguir nunca convencer, que eles estudaram a vida inteira para descobrir quem é o Messias. Eu cheguei, eles não sabem quem eu sou, eu chego lá embaixo, não preciso. O diabo estava apelando para a questão do tempo. Imagina quanto tempo você vai ficar tentando convencer essas pessoas que você é quem você diz, filho de Deus, filho de Deus. Já teve um monte que apareceu aqui dizendo que era filho de Deus, já teve um monte que apareceu aqui dizendo: eu sou o Messias. Mas se você chegar lá embaixo, pular aqui de cima, de quase 50 metros, e chegar lá e não se machucar, todo mundo vai ficar impressionado. Quem é você? Aí você pode falar: eu sou o filho de Deus. E todo mundo vai querer te ouvir, e todo mundo vai respeitar. E você que ia esperar anos e anos para chegar a uma posição onde alguém, ou uma parte, um grupinho ia te seguir, você tem agora toda a cidade aos teus pés. Jesus não vai perder essa oportunidade. Pensa nisso. Principalmente, talvez, Jesus teria a prova indiscutível de que Deus realmente está comigo. Porque eu me lancei, tinha tudo para morrer, mas Ele não deixou eu me machucar. O diabo está falando o seguinte, em resumo: Jesus, você também tem direito a um plano, você também pode fazer o seu plano, faça o seu plano, coloque ele em ação e deixa que Deus vai tomar conta do restante. Isso não é frase que a gente fala do púlpito, isso não é frase que a gente ouve na igreja, e muita gente acredita que isso é verdade. Faça o seu próprio plano, execute e deixa com Deus, o resto deixa com Ele. E não é nada disso. Inclusive Jesus é veementemente, aqui você percebe, contrário a isso. Mas essa frase parece algo que a gente já ouviu do púlpito, nas fileiras, no pátio, no estacionamento. Essa é a tentação do povo de Deus. Se você não é um cristão, eu acho que para você isso aqui é outra história, é bem diferente. Mas quando você sabe que Deus tem uma aliança com você, você é tentado em relação a isso. Tentado ao que, André? Tentado a se colocar no lugar de Deus, fazer o seu próprio plano e depois esperar que Ele se envolva e ajude você. Embora você tenha começado tudo. Afinal de contas, você vai ver que está escrito essas verdades. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu amo esse versículo, quem gosta dele aqui? Gosta? Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. A igreja diz: amém. Claro que você diz amém. Todo mundo diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades. Quantos amam essa palavra? Digo amém.
Então, se eu fizer alguma coisa, olha, Deus tem uma promessa, que Ele vai suprir, que Ele vai guardar, que Ele vai operar. Deus vai olhar para você, é mesmo, rapaz, você me pegou, eu esqueci que eu tinha falado isso, eu vou ter que fazer alguma coisa agora. Mas para pensar, eu peguei esses 4 versículos especificamente para mostrar para você que esse e vários outros versículos que nós amamos, eles trazem consigo uma condição lá, que não está tão escondida assim, está lá. Mas sabe o que acontece comigo e com você, crentes, cristãos? Nós só vemos o que a gente quer ver. A gente só olha para aquilo que nos interessa. Esse exemplo do Salmo 37 é muito legal. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A parte mais bonita dos versículos é a parte B. Ele satisfará os desejos do meu coração. Mas a primeira parte é fundamental. Outra versão diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria. Significa ter Ele no centro, ter Ele na frente, Ele ser a base de toda a sua vida. E para pensar, se Deus realmente está em primeiro lugar, você está o tempo todo focado nele, atento a Ele, não é óbvio que a segunda parte vai acontecer? Não é óbvio que você realmente vai ter desejos, inclusive alterados, Ele vai até mexer, e você vai ter os melhores desejos possíveis, e claro que Ele vai se envolver em realizar cada um deles, eu creio nisso. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo tem que ser lido dentro do contexto que Paulo está escrevendo. A melhor versão para mim, para nós compreendermos na nossa língua é essa: eu posso fazer todas as coisas, e pode mesmo, que Deus me pede, com a força que Cristo me dá. Não tem nada que seja impossível a mim e a você quando nós confiamos em Deus e fazemos a vontade dEle. Não é tudo posso fazendo o que eu quiser fazer. Não é tudo posso porque, afinal de contas, Deus me ama e eu posso. Não. Eu posso fazer a vontade dEle, a direção dEle. O que adianta você tentar usar Deus para te dar uma força para fazer ao contrário a Ele? Ele te dá graça todo dia. Você sabia que você só está de pé hoje por causa da graça de Deus? Você só conseguiu se levantar e amanhã vai conseguir trabalhar por causa da graça dEle. E Ele te dá a escolha de você fazer o que você quiser com isso. Mas não venha pedir que Ele te fortaleça para fazer algo errado. Eu posso, né? Veja esse: tudo coopera para o bem daqueles que... A pergunta então é: será que você está incluído aqui? Não é tudo coopera para todo mundo, nem tudo é bom, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, eu amo esse versículo, Ele supre cada uma das suas necessidades. Mas Filipenses 4,19 vem depois de Filipenses 4,18, depois do 17, depois do 16, depois do 15. E Paulo está escrevendo a uma igreja dizendo: só vocês, igreja dos Filipenses, só vocês me ajudaram, ofertaram para esse ministério dar continuidade. Então ele fala de uma retribuição, de uma recompensa, uma consequência natural de pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. No versículo 15 diz assim: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo não está fazendo uma reclamação, não está só desabafando, ele está dizendo: vocês foram tão sensíveis à direção de Deus e abençoaram tanto esse ministério. Ele continua falando: não que eu precise, Deus está cuidando, mas por causa dessa atitude de vocês, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Você entende? Que você não pode distorcer e usar a palavra para si mesmo, sem compreender qual é o seu contexto. O que acontece é que, a fim de usar um versículo a nosso favor, parece contrário ao que a gente já fez aqui antes, né? A gente já fez muito isso, tentar pegar um versículo e usar a nosso favor. A fim de usar um versículo a nosso favor, muitas vezes nós o tiramos do seu contexto, ou removemos algumas partes. Deixa eu editar esse versículo para ele caber, né, na minha vida. Deixa eu tirar só essa parte aqui. Ou então distorcemos completamente o seu sentido. Você sabia que as seitas que são totalmente anticristãs, elas usam a Bíblia. Usam a Bíblia como base. Conseguem extrair dali alguns princípios que pensam assim: é isso aqui.
a gente está usando conforme a nossa própria vontade. E o que acontece na vida do cristão, hoje eu quero que você saiba disso antes de você voltar para casa, é que nós fazemos do nosso jeito. E a gente de vez em quando vai olhar para a palavra e vai dizer, mas Deus prometeu, Ele falou que ia estar comigo, Ele falou que Ele ia me ajudar, Ele falou que está sempre presente, e Ele está. Mas, Ele sabe muito bem como é importante que você também assuma as consequências das decisões que você toma sem a direção dEle. Quem está acordado, diga aleluia. Isso para mim ilustra aquele adolescente, filhinho de papai. Você conhece algum? Não olhe para ele agora. Mas, aquele rapaz, eu usei esse exemplo algum tempo atrás, que não tem idade para dirigir e entra com os amigos no carro, compra bebida e sai em alta velocidade. E alguém lá dentro está desesperado, fala, gente, e se a polícia parar a gente? Agora tem blitz em tudo quanto é lugar nessa cidade. E o garoto está no volante falando, vou pisar mais forte ainda. Você sabe por quê? Não se preocupe. Meu pai é deputado. Meu pai é policial. Meu pai é delegado. O meu pai me garante. Meu pai é juiz. Meu pai é advogado top. Você pode fazer o que você quiser. Isso realmente acontece, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu entrar em alguma encrenca, meu pai resolve para mim. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E nesse contexto é estranho. Numa casa normal, quem é a autoridade? O pai ou o filho? Quem? O pai. E nessa casa aqui também. Mas o que está acontecendo? Esse filho está colocando o pai numa posição onde o pai é forçado, ele é obrigado a atender o que eu quero. Porque se alguma coisa acontece, se bate o carro, se a polícia pega, se é preso, e o pai não vai lá liberar o filho vai pensar, mas eu pensei que você me amava. Eu pensei que você cuidava de mim. Eu pensei que você estava comigo. Eu pensei que você ia me ajudar quando eu mais precisava. Um bom pai permite que seus filhos sofram algumas consequências, ou muitas, das suas próprias escolhas. Principalmente se você é pai de filhos novos, pequenos, né? Criança, adolescente. Tem que chegar uma hora em que ele quer que você escolha para ele, você fala, não, você escolhe, e assuma as consequências. Porque quando ele ficar mais velho, a coisa vai ficar bem pior. Agora o preço é pequeno, se ele errar, não é tão caro assim. Mas mais tarde, se ele não for treinado agora, um bom pai sabe que isso é importante. Sabe que você precisa aprender. Sabe qual é a tentação envolvida ali? A tentação da inconsequência. Deixa que Deus resolve tudo no final. Jesus está sendo tentado. Ele está se sentindo tentado. Jesus, você também pode. Não é só Deus que tem que fazer plano para a sua vida, não faz você também. Né? E não é isso que a gente vê o tempo todo. É a mulher que já não se sente tão jovem, assim ainda é jovem, mas não se sente tão jovem e quer casar. Está desesperada para casar. E ela recita o versículo, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E ela faz uma oração dizendo, Senhor, eu esperei bastante já, e eu desejo um casamento abençoado, eu sei que o Senhor tem alguém maravilhoso para mim, mas não apareceu, eu vou com esse aqui mesmo, ele não é grande coisa. Eu não sei exatamente o que esperar, mas eu vou nessa, e depois eu vou orar bastante. E eu acho que o Senhor vai abençoar. Eu acho que a gente, junto, Senhor, eu e você, a gente consegue mudar ele. É o jovem que não estudou para o Enem, e chega na hora da prova, suando frio, faz uma oração, Senhor, eu sempre aprendi que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é Deus de graça e favor, aleluia. E Senhor, eu preciso de uma intervenção divina, eu não posso fazer essa prova, faz por mim, pega a minha mão, pega essa caneta, e faz o que eu não consigo fazer, chama a existência as coisas que não existem. Porque se eu zerar essa prova,
pessoal vai olhar para mim e falar, o crente vai pegar mal para o senhor. O senhor não me ajudou quando eu mais precisava. É um casal que faz as escolhas erradas, financeiras e depois, né? Não, vamos comprar, porque vai dar tudo certo. Papai vai ajudar a gente, e você com esse seu emprego daqui a pouco vai ser promovido. São só 70 suaves prestações. Vamos comprar. Tomaram uma decisão e depois, Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que isso está acontecendo? E se você é crente mesmo, você tem terminologia para isso. E você usa da seguinte maneira, eu vou fazer pela fé. Eu vou confiar em Deus. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu já vi tanto isso, mas como pastor não tem como evitar, as pessoas falam, né, para mim, não, pastor, eu fui lá, eu fiz mesmo, agora Deus vai ter que abençoar. E eu dava um sorriso para ele ou para ela e falava, não, Deus não tem que abençoar não. Tem, Ele me ama ou não me ama? Ama, inclusive para deixar você sofrer as consequências, como um bom pai que Ele é. A gente acha que isso é fé, mas não é. Você faz o que quiser fazer, espera que Deus, porque por causa do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, venha socorrer. E a gente sabe que Ele realmente é misericordioso, a gente sabe que Ele nos socorre, sim. Mas o plano dele não acontece dessa maneira. Em outras palavras, eu botei uma pergunta aqui para você pensar nela. Na sua vida, como é que é essa equação? Quem opera e quem coopera? Nós muitas vezes trocamos de lugar com Deus, deixa que eu opero, o Senhor me ajuda. Deixa que eu decido, eu faço o plano, eu resolvo, eu administro, eu sei o que estou fazendo. E o Senhor me dá aquela força, abre aquela porta, faz daquele jeito, faz. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que de Deus nós somos cooperadores. Nós ajudamos, nós colaboramos. Ele faz e a gente ouve e obedece o próximo passo que Ele tem para a gente. Parece simples, e ao mesmo tempo eu sei que pode estar falando profundamente comigo e com você hoje. Nas entrelinhas, alguém que toma uma decisão para fazer o que quiser fazer e acredita que Deus tem que abençoar, eu vou fazer o que eu quero. Não, realmente eu não gastei muito tempo pensando, não investiguei, não pesquisei, não calculei todos os custos, não previ todas as consequências. Muita gente me desaconselhou de fazer isso. É possível que tudo dê errado. O bom senso diz que eu não devo fazer, mas eu vivo pela fé. Então tem um monte de coisa dizendo para você, inclusive Deus não te deu nenhuma palavra, mas você vai dizer que você vive pela fé. Eu já ouvi centenas de vezes essa expressão, pela fé, e não tinha nenhuma fé envolvida. A gente chama de fé o que não é. A gente vê isso quase todo dia. Eu uso frequentemente a ilustração que a Bíblia traz, que é uma coisa real que aconteceu. Daniel e os seus 3 amigos. Lembra do nome dos 3 amigos? Sadraque, Mesaque, Abradoque, não, Abednego. Os 3 amigos e ele têm situações semelhantes. Vai fazer o que eu estou mandando, senão vai morrer. Vai ser jogado numa cova dos leões, vai ser lançado na fornalha. Eles poderiam muito bem dizer, quero ver. Não vai fazer nada. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou obedecer o meu Deus. Não, primeiro simplesmente adotaram a postura de continuar fazendo o que Deus mandou eles fazerem. E é importante que você lembremos que Daniel, ele se joga na cova dos leões? Não, ele é lançado. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados também, eles não se jogam. Vou fazer uma pergunta aqui que é pegadinha, já estou te dando a resposta. Daniel é livrado da cova dos leões? Não, ele é jogado na cova. Ele é livrado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego são livrados da fornalha? Não, mas são livrados na fornalha. A gente não gosta muito desse negócio de Deus permitir que a gente seja jogado em qualquer lugar. Mas se eles mesmos decidem, eu me jogo e Deus vai ter que me salvar. Churrasquinho. De Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha mais história para contar.
Não, Deus tem que abençoar o meu projeto. Ouça, igreja, isso não é fé, isso é presunção, isso é presumir que Deus tem que fazer alguma coisa. E quando as coisas não dão certo, a gente chora, reclama, briga e pergunta, por que que Deus permitiu isso? E Deus está lá dizendo, não tem nada a ver com isso, não foi nem ideia minha isso. Fé não é, eu tenho uma ideia, eu executo aquela ideia, eu acredito que Deus tem que abençoar aquela ideia. Eu me jogo daqui de cima, eu tenho um plano que vai resolver o meu problema e Deus tem que me segurar, tem que me salvar. Eu sou dependente. Se Ele não fizer, ninguém mais vai fazer. É verdade. E Ele não vai fazer também. Fé, eu botei aqui para você, é simplesmente uma resposta às promessas de Deus. Não é você que cria a palavra para substanciar a sua fé, a palavra já está estabelecida. O que Ele prometeu a você, Ele é fiel para cumprir. Fé é simplesmente uma resposta àquilo que Ele já declarou. É se posicionar como alguém que confia naquilo que já foi estabelecido, que Ele já falou. Amém? Imagina se eu chego para o pastor André Nunes com esse copo d'água e falo para ele, pensa rápido. Eu ia fazer. Se liga aí, rapaz, vai molhar todo mundo. Vai. Não? Ok. Pensa rápido. Dá o teu jeito. Resolve. Na adolescência eu sofri muito com isso. Agora imagina se você tem um bebê recém-nascido e você está aqui no meio do corredor e eu falo, vou jogar, hein? Segura aí. E você tem que largar tudo, parar tudo e desesperar. Como que o André foi capaz de fazer isso? E agora eu tenho que parar tudo para resolver isso. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eu me jogo daqui, o Pai tem que me salvar. Jesus, Ele responde a essa tentação. Ele não fica calado, Ele não gasta muito tempo pensando. Mais uma vez Ele responde com base em algo que aconteceu há centenas de anos atrás com o povo de Deus. Ele se lembra de algo. Veja o que diz Êxodo 17. Toda a comunidade de Israel partiu no deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá tinha um problema, não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, por que se queixam a mim? E essa última parte é importante. Por que põe o Senhor à prova? Quando eu leio isso pela primeira vez, eu falo, onde que isso está acontecendo? Quem está botando Deus à prova? Quem está tentando Deus alguma coisa? E ele continua, mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, o que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista de todas as autoridades de Israel. Quantos creem que isso aconteceu? Veja o versículo 7. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram, diga, reclamaram, e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Essa frase estava escondida no texto anterior, na verdade ela não aparece, mas agora no final eles falam que no meio daquilo tudo eles estavam se perguntando, Deus está com a gente ou não? Por isso eles deram esse nome de reclamação. Massá e Meribá significa provação e rebelião. Se eles falassem em português, esse seria o nome do lugar lá. Não seria nem Massá nem Meribá, seria provação e rebelião. Mas na língua deles era isso. Deus está com a gente ou não? E a gente não percebe enquanto eu leio para você, mas você com seu coração pode perceber que existe uma reclamação com sarcasmo, com essa postura de arrogância. Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas quando aparece um repórter na televisão e alguém está reclamando, está faltando isso, está faltando aquilo outro, não tem isso, aquilo. E claro, deve ter pessoas que têm todo o direito, todos nós podemos, mas quando eu ouço uma reclamação, eu sempre me pergunto o quanto que eu estou reclamando contribui de alguma maneira.
Eu acho que só pode reclamar quem faz alguma coisa. Não sei se você pensa assim. Tem pessoas que pagam zero imposto, né, mas reclamam que não tem alguma coisa. E, mais uma vez, eu não quero entrar nesse mérito, mas esse povo de Israel é um exemplo claro. Deus, desde lá do início, fazendo isso, aquilo, e não parando de mostrar a sua mão poderosa, fazendo milagres sem parar. E ele fala, cadê Deus? Que negócio é? Deus está com a gente ou não está? Que pergunta ridícula. Será que está? Será que não está? Foi tudo que eles viram até agora, foi a mão de Deus. E a isso, Moisés, quando vai escrever em Deuteronômio sobre esse assunto, ele chama pôr ao Senhor à prova. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. O povo de Israel era frequentemente desobediente, o tempo todo. Frequentemente. Erravam, faziam. Eles olhavam para os outros povos e falavam, eles têm, a gente quer também. Eles fazem, a gente também quer fazer. E eles faziam. Deus estava construindo algo completamente diferente, completamente novo, infinitamente melhor. Seu povo tinha algo que nenhum dos outros povos tinha. Israel, na antiguidade, Israel era um povo que já usufruía de direitos humanos que a gente só tem hoje. Nenhuma das outras nações tinha. Deus valorizava cada ser humano, homem, mulher, criança, valorizava os animais, ninguém tinha isso. Mas eles olhavam para o lado e falavam, a gente quer aquilo lá, e se metiam nas piores encrencas. E depois iam reclamar com Deus. Na hora que as consequências vinham, falavam, poxa vida, Deus não é bom, Ele não cuida da gente. Vamos terminar, Jesus está lá sendo tentado. Me jogo ou não me jogo? Quantos creem que foi uma tentação mesmo? A Bíblia chama de tentação, então deve ser. E Jesus responde, ele volta lá em Deuteronômio e diz assim, também está escrito. Diga comigo, também. Às vezes você tem que lembrar do que está escrito, mas se o inimigo quiser pegar um versículo isolado para tentar você, você tem que saber falar também. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Você foi chamado para ser usado por Deus e não para tentar usá-lo. Você crê que Deus tem um plano para você? Mas sem perceber, às vezes a gente se coloca no lugar dele e inconscientemente a gente decide, Deus, eu também tenho um plano para a minha vida e eu tenho um plano para o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Eu tenho um plano para você também. Eu tenho algo que eu quero que o Senhor faça. Ou então a gente pode decidir, Senhor, eu realmente quero cumprir o seu plano. O que eu posso fazer hoje para dar mais um passo? Cooperar com Deus é sinal de maturidade. Tentar manipular a Deus é um sinal nítido de imaturidade. Você conhece alguém que está decepcionado com Deus? As pessoas mais decepcionadas com Deus, porque alguma coisa aconteceu. Uma tragédia, ou porque alguma coisa não aconteceu. Em geral, ela se encontra nessa segunda categoria. Tem a ver com imaturidade, tem a ver com gente que quer manipular Deus. São homens e mulheres que nunca se renderam completamente a Deus, nunca se tornaram realmente cooperadores. Passaram a vida toda tentando fazer Deus cooperar com eles. E quando alguma coisa inesperada aconteceu, ficam magoadas com a pessoa errada. Ficam chateadas com Deus. Culpam a Deus porque Ele não se encaixou no plano que eles haviam feito. Ouça, queridos, irmão, irmã, quanto mais você anda nos seus próprios planos, você vai se tornando mais e mais insensível à voz e à vontade de Deus. Não sei se você estava aqui quando eu usei essa ilustração. Se você já teve a experiência de andar, acho que todo mundo já teve, né? Num calçadão, numa praia, na areia da praia. Você já percebeu que tem um fenômeno que acontece quando você vai e depois quando você volta em relação ao vento? Mesmo que ele seja bem pouquinho o vento. Quando você está andando numa certa direção, você não está muito percebendo que tem ali uma brisa. Você sente um pouco no seu rosto, um pouquinho ali, mas ele está meio que a seu favor. Mas quando você vai voltar, já andei bastante aqui, vou voltar. De repente você começa a ver.
Tem uma coisa nos seus ouvidos bem suave, que você não estava percebendo naquela direção, mas agora você percebe porque você mudou de direção. De bicicleta mais ainda você vai perceber, né? Ou correndo. Quando você vai numa certa direção, quando você está numa certa direção na sua vida, você se torna insensível a certas coisas. Para se tornar sensível outra vez, você precisa dar meia volta, você precisa mudar a direção. Eu coloquei, a direção na qual você está seguindo determina a sua sensibilidade à presença e à voz de Deus. Dá uma lida ali outra vez. A direção na qual você está seguindo determina a sua sensibilidade à presença e à voz de Deus. Deus sempre tem um caminho, sempre tem uma direção para você, mas você só vai ouvi-lo muitas vezes quando você parar um pouquinho. Muitas vezes você tem que dar meia volta. É o meu convite para você nessa manhã. Como é que você pode dar meia volta hoje? Você está indo numa direção, você não está... Há pessoas que reclamam, eu não consigo ouvir de Deus. Talvez seja só uma questão de mudar. Primeiro muda o hábito, primeiro muda o comportamento. Quem sabe você vai começar a ouvir o que você não tinha ouvido antes. Como é que você pode fazer isso? Eu quero convidar você todo dia, se você quiser essa semana, ou para sempre, fazer essa pequena oração. Hoje, Senhor, eu decido, não a minha, mas a tua vontade. Eu vou obedecer a tua direção. E se as coisas não acontecer como eu esperava, eu vou continuar confiando em ti. E se o dinheiro não aparecer, eu vou continuar confiando. E se ele não voltar para casa, e se ela não me mandar uma mensagem de volta, e se eu não receber aquele telefonema do processo seletivo, e se o banco não aprovar, e se o meu nome não aparecer na lista, aconteça o que for, eu vou continuar confiando em ti. Nós frequentemente nos posicionamos sem perceber, tentando manipular Deus, especialmente quando vai tudo bem. Mas eu e você sabemos quando uma tragédia acontece. Eu, né, sou um exemplo e muitas outras pessoas que eu posso conhecer. Quando algo muito ruim acontece, nós, por alguma razão, perdemos tudo. Ou perdemos alguém, perdemos um relacionamento. Isso muda completamente o nosso foco, a nossa perspectiva. Quando alguém perde alguma coisa valiosa, aquela dor faz com que ela se aproxime de Deus pedindo socorro. Ótimo. Eu perdi tudo que eu tinha. O coração agora está aberto para receber Jesus. E se você for cético, você vai dizer, agora também, né? Que outra opção você tem? Você tem mais é que correr para Jesus mesmo. E quando você está ferido e aberto para Deus, qualquer mensagem pregada, você diz, foi para mim. Deus falou comigo. Né? Eu poderia fazer assim, hoje nós vamos fazer uma mensagem aqui, bem dinâmica, sobre o que há de paralelo entre os 12 discípulos de Jesus e as 12 tribos de Israel. Pastor, é isso que eu precisava ouvir. Tudo, qualquer coisa que é falada, parece que vai direto ao seu coração. Na verdade, queridos, a sua sensibilidade que está mais aflorada, porque Deus já estava falando antes contigo, e Deus nunca para de falar, mas agora você finalmente mudou de direção e você começa a ouvir com mais clareza. Amém? Pergunta, você vai cooperar com Deus? Ou vai tentar forçá-lo a cooperar com você? Tentar, né? Que você não vai conseguir. Você tem sido um cooperador ou tem sido um manipulador? E eu quero te dar hoje, inclusive se você estiver no PG essa semana, vai ser muito legal para você perguntar isso aqui e conversar sobre isso. Como é que eu analiso se eu sou alguém que está tentando manipular Deus, tentando fazer Ele fazer a minha vontade? Você precisa se perguntar isso aqui. Como é que eu oro? Em primeiro lugar, a maneira como você ora revela direitinho. Se a sua oração é apenas pensando no que Deus está devendo a você, o que Ele tem que fazer por você, pedindo mil coisas. Você sabia que a Bíblia diz que antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Eu acho que a nossa oração tinha que ser um pouco mais Ele falando contigo do que você falando com Ele. Claro que tem esse momento onde você fala, mas é muito mais essa pergunta, Senhor, o que eu posso fazer hoje? Me dá a tua direção. Segundo, como você reage às circunstâncias negativas? Quantos pais tem aqui, digam amém? Pai e mãe.
Você sabia que esse aqui é um dos momentos mais críticos no relacionamento entre você, sua família, principalmente seus filhos, que deixa um legado? Seu filho vai marcar para sempre a maneira como você reage a uma circunstância difícil, a maneira como você lida com os maiores desafios da sua vida. Isso mostra também, quando isso acontece, se você está seguindo, se você confia em Deus, se você é guiado por Ele, ou se você quer que Ele faça a sua vontade e entre em desespero. E por último, como você se comporta quando é tentado. Muitas pessoas, quando são tentadas e escolhem a manipulação, elas pensam assim: eu não posso fazer nada, é assim que eu sou. Eu estou sendo tentado, mas na verdade nem é a tentação, mas já é parte da minha vida mesmo. Outras vão pensar: não, amanhã Deus me perdoa outra vez. Toda vez que eu peco Ele me perdoa, então eu posso pecar outra vez. Você já tem aí claramente essa disposição errada. Jesus não se joga lá de cima, graças a Deus, mas Ele se entrega numa cruz para que eu e você possamos viver outra qualidade de vida. Ele tem um plano bom para mim e para você. Então, meu convite para você nessa manhã é: faça essa oração a cada dia. Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos?